Hoje o tema é abandonados. E eu vou falar sobre todos os meus livros abandonados. Sabe por quê? Porque eu não sou uma pessoa que abandona livros. Eu não sou uma pessoa que simplesmente desiste de ler. Brincadeira. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Jéssica e vamos para mais um vídeo hoje no canal. Sejam bem-vindos de volta. O assunto hoje é, de certa forma, polêmico. Vocês estão vendo que eu tô num cenário diferente hoje. Eu não tô em casa e aí eu tive que dar uma improvisada. Mas logo mais a gente volta pro nosso cenário habitual, tá? Eu tenho muita dificuldade de abandonar livros desde sempre. Agora, atualmente, depois que eu voltei a ler, e se você não viu meu vídeo de voltando a ler e como foi meu saldo do primeiro semestre, por favor, vou deixar aqui na descrição, vão lá dar uma olhadinha. Mas sim, eu voltei a ler recentemente. Na época em que eu era adolescente, eu lia muito mais. E aí, naquela época, pra mim, era inadmissível abandonar um livro. Simplesmente fora de cogitação. Eu lia sofrendo até o último capítulo. Lia na esperança até a última página. Hoje, isso já não acontece. Hoje em dia eu valorizo muito mais meu tempo. Então, se uma leitura não tá fluindo, eu meio que vou deixando de lado. Então, hoje em dia eu tenho muito mais abandonados do que eu tinha naquela época. Ainda assim, difícil eu abandonar completamente. Eles sempre ficam no meio que numa categoria de lendo pra mim, sabe? Então hoje eu vou falar um pouco sobre esses livros e dizer o porquê que eu abandonei eles. Eu vou passar pelas sinopses também, então quem sabe eu me convença a voltar a lê-los novamente. Tá? Se vocês quiserem insistir para que eu continue alguma leitura, deixa aqui nos comentários. Se vocês já leram algum desses livros e acham que vale a pena passar por tudo isso de novo, deixa aqui nos comentários. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou deixar o mais polêmico por último. O mais polêmico na minha opinião, né? Eu acho que esse aí dizem até que não se pode falar que não gostou desse livro, e eu vou falar hoje que eu abandonei. O primeiro livro dessa lista é Outlander. E assim, esse é aquele livro que eu não abandonei. É aquele livro que eu tentei ler várias vezes e meio que fui parando e meio que desistindo diversas vezes, mas eu não desisti oficialmente dele, acho que um dia eu ainda vou ler. É que assim, o que me dá uma certa preguiça nesse livro, eu acho que eu vou falar a sinopse primeiro, né? Eu vou falar a sinopse, depois eu falo o motivo pelo qual eu abandonei. Então, esse livro ele se passa, na verdade, ele se passa em dois tempos diferentes. A gente começa ele em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente tem a Claire, que vai estar numa lua de mel junto com o marido. Ela trabalhou na Segunda Guerra Mundial como enfermeira, então eles meio que estão indo pra descansar, e eu acho que o marido dela, ele foi soldado. Então, quando acaba a guerra, eles querem um momento de lazer, descansar, e eles vão pra uma lua de mel nas Ilhas Britânicas, em Inverness. Então, eles vão conhecer os redores ali de onde eles ficaram hospedados, eles encontram um espaço muito bonito, é um círculo de pedras, e que ela fica muito tocada, assim, mais do que ele, ela sente uma energia diferente naquele lugar. E aí, nos dias seguintes da viagem, ela volta para aquele lugar. E quando ela volta, acontece uma coisa, que ela volta no tempo. Ela volta para 1700 e alguma coisa. Ela fica presa nesse tempo e é um tempo de muita violência, né? Tem muita disputa de clãs e terras, etc. E ela chega com muito conhecimento do futuro, né? Então muitos começam a ver ela como algo estranho, uma criatura esquisita, uma possível bruxa. Então, assim, ela fica até, de certa forma, em perigo nesse contexto. E nisso, nesse meio aí, ela acaba conhecendo o Jamie, ele é de um dos clãs, e ela fica meio que balançada emocionalmente, o coração dela bate um pouco mais forte por esse cara. Então ela fica nesse misto de eu preciso voltar pro meu marido, eu preciso voltar pro meu mundo, em 1945, só que ao mesmo tempo ela fica mexida com essa nova realidade que ela tá vivendo e pelo Jamie, né? Então é meio que um triângulo amoroso ali. Esse livro, por que eu desisti dele? Na verdade, eu não desisti completamente. Eu assisti a série antes, então toda vez que eu pego o livro e eu vejo, tipo, tanto de páginas e como ele é denso, como todos os livros são muito grandes, isso meio que vai me desanimando, sabe? Então eu sempre começo, leio, tipo, umas 15 páginas, vejo que o andamento é mais lento, assim, sabe? Da história e tal, aí acaba me desanimando e eu vou meio que deixando de lado. Esse é o motivo, mas acho que um dia ainda assim eu volto pra ler esse livro. O próximo, parte meu coração, fala ele nessa lista, que é Battle Royale, e eu li esse livro pela primeira vez, comecei a ler 10 anos atrás. Eu tinha acho que 16 anos quando eu peguei esse livro pra ler, eu já tenho 26. Eu tenho muita vontade de terminar esse livro. Então eu vou resumir um pouco a história pra vocês. Esse livro ele se passa no Japão, uma realidade em que o governo japonês, o Estado japonês mesmo, eles organizam jogos em que adolescentes são levados pra uma ilha e tem que se matar até sobrar apenas um. E aí, explicando um pouquinho mais, esse grupo de jovens geralmente são um grupo de 40 e poucos alunos
que estudam na mesma escola, na mesma turma, e estão ali juntos desde criança, eles têm essa convivência. E a pessoa, o jovem, né, o adolescente, ele não percebe que ele está no jogo até ele estar no jogo. E como que funciona isso? Pelo que eu me lembro, esse jogo, ele é conhecido por todo mundo, né, todo mundo sabe que ele acontece, só que ninguém sabe quando acontece, não tem uma data nem nada. As pessoas só descobrem que estão nele. E como que é isso? Os adolescentes, eles vão pra escola como se fosse um dia comum, um dia normal, de aula. Quando eles entram na sala, eles apagam. Quando eles acordam, já estão no ambiente do jogo. Ele é uma sala simulada uma sala de aula simulada. Eles acordam cada um com sua mochila. E acho que, se não me engano, naquele perímetro da escola, ninguém pode se atacar. Aí quando sai dali, cada um por si, né? E eles ganham mochilas. E eu acho que os itens dessa mochila, eles são sortidos. Tanto que eu achei muito bizarro, que assim, eles ganham uma arma nessa mochila. E eu lembro de um personagem que ganhou uma colher. Uma colher como arma. Então, assim, é um livro que. E você vai tendo a perspectiva de diversos estudantes diferentes ao longo do livro. Então, tem muito jogo, tipo, psicológico. Eles se conhecem desde muito jovem. Você começa a conhecer cada pessoa, como cada um pensa. Quem vai enlouquecer e por que vai enlouquecer. Quem vai tentar se manter a essência. Quem fica muito ainda conectado às relações de antes do jogo, e aí isso dificulta na hora de, né, matar o seu colega que você conhece desde criança, sabe? Então, assim, é muito legal. E o motivo pelo qual eu desisti e abandonei esse livro, eu simplesmente não sei, juro. Eu estava lendo ele super, assim, e ele tem um negócio muito legal, que é logo na capa, acho que na contracapa, tem mapa do lugar onde eles estão, tem uma lista com o nome de todos os alunos, que você pode meio que ir riscando, sabe? Então, tipo assim, é um livro que é muito gostoso de ler. E eu lembro só de, tipo, estar lendo ele e, de repente, estar lendo outro livro. Então, eu não sei realmente o que aconteceu. Mas esse livro, definitivamente, tenho vontade de voltar a ler e terminar ele. Ele é aquele que também envolve a polêmica dos Jogos Vorazes. Dizem que ele inspirou os Jogos Vorazes, mas parece que isso meio que já foi... Essa informação meio que já caiu por terra. Acredito que, se vocês também quiserem dar uma chance, vocês vão gostar desse livro. Aqui a gente tem As Extraordinárias Cores do Amanhã. Aqui a gente vai falar sobre a história da Lei. Ela é uma adolescente jovem, metade norte-americana e metade oriental. Ela dá o primeiro beijo no melhor amigo dela de infância, que ela conhece há muito tempo. Finalmente, eles meio que saem daquela friend zone. Só que esse dia coincide com o dia em que a mãe dela tira a própria vida por conta da depressão. A mãe dela tem depressão há muitos anos. Eu acho que desde que ela se entende por gente, ela sempre viu a mãe sofrer muito. Ela nunca teve contato com a mãe dela sem ter a depressão. E a gente vai acompanhando ao longo das páginas, né, do livro, assim, ela meio que voltando com as memórias dela em relação à mãe, sempre memórias muito ruins, em que a mãe dela tá isolada, a mãe dela tá mal, ou chorando, ela não tem memórias muito boas. Tanto que a relação dela é muito mais desenvolvida com o pai. E aí, no meio desse acontecimento, dessa perda, ela tem que ir para Taiwan. É isso. Ela vai para Taiwan conhecer os avós maternos que ela nunca viu. E quando ela chega lá, os avós recebem ela muito bem, ela é muito bem tratada, ela começa a ver e ouvir de uma mulher que ela nunca conheceu, uma parte da mãe que ela nunca conheceu. E ela acredita fielmente que a mãe dela se tornou um pássaro que visita ela de vez em quando. Então, é um livro que eu falando aqui agora, me deu vontade de retornar para ele, sim. É um livro que vai tratar sobre a depressão, e eu acho que ele traz isso de uma forma muito delicada, realmente dando toda a importância e seriedade que esse assunto merece. Mas é um livro que tem esse gatilho também, né? Já fica a dica para quem quiser ler, ele é um livro tocante. Eu lembro de ler ele durante a pandemia, e eu acho que para mim foram muitas emoções ao mesmo tempo, e por isso que eu acabei dando uma pausa. Mas é um livro que já tá na minha mesinha de cabeceira para eu voltar a ler o mais rápido possível. Eu acho que hoje eu tô num momento um pouco mais tranquilo de embarcar nessa história. Parece ser uma história muito linda. Então, agora a gente tem um mais ou menos polêmico. Duna. O que aconteceu? Eu não abandonei Duna, eu coloquei ele aqui porque é um livro que eu comecei a ler e não terminei e não peguei ele pra ler já tem alguns meses, então talvez eu tenha considerado isso como abandono. Mas eu não abandonei ele de verdade, eu tenho muita vontade de terminar a história, de terminar o livro. Acho que todo mundo sabe, né, sobre o que é Duna, mas eu vou dar uma resumida. Gente, os cachorros estão enlouquecidos. Eu tô gravando agora o vídeo, eu tô pensando se eles estavam latindo assim esse tempo todo. Ai, será que eu vou lá? Vamos lá, continuando. Acho que agora não vamos ter mais problemas com os dogs. Então, vamos lá, Duna, né? Acho que todo mundo já conhece a história de Duna, mas eu vou passar aqui rapidamente sobre. Então, é um livro de ficção que é muito famoso. Eles falam que é meio que a base, assim, bem básico do que a gente tem de ficção científica. Ele se passa há muitos anos à frente do que a gente está agora, muitos mesmo, acho que mais de 10 mil anos à frente, e ele é ambientalizado no mundo, no Império Intergaláctico. Então, o que é isso?
o ser humano ele já tá habitando outros planetas e tem um sistema de casas, né? Tem as casas mais nobres, etc. Esse livro, pra mim, eu acho que ele é como se fosse um Game of Thrones intergaláctico, assim, sabe? Ele vai contar, então, resumindo, né? Vai falar um pouco mais sobre a casa dos Atreides e os Harkonnen, que estão disputando, de certa forma, Duna, que é um planeta que é tomado por areia, pelos desertos de areia, pelos vermes de areia. Existe uma imensa falta de água. Então, os Harkonnen, eles tinham domínio desse planeta, de acordo com a casa, que eles falam casa imperial, império, não lembro agora o nome da casa que domina tudo. Esse planeta, eles eram destinados aos Harkonnen. E ali é onde eles produzem especiaria. A especiaria, ela basicamente domina esse mundo. E os Harkonnen, eles eram os responsáveis por cuidar desse planeta. Eles são chutados pra fora e a casa Atreides é colocada no lugar. E aí a gente vai ter o Paul, que é o filho do Duque da casa Atreides, como protagonista da história. E logo que eles se mudam pra Duna, eles veem que o desafio vai ser muito maior do que só o deserto de areia, os vermes de areia, a falta de água. É um livro cheio de disputa, de poderes, tem muita tecnologia, tem uma parte também que fala muito sobre ecossistema. Então, por isso que eu falo que ele parece um pouco meio que Game of Thrones. É uma brigadaiada toda, é muito legal, eu gostei muito. Os filmes são sensacionais, eu amo eles, mas o livro eu acho que, como eu tava meio que na vibe de um livro um pouco mais tranquilo, eu acho que esse livro não me prendeu até o fim, sabe? Eu li acho que uns 40 e poucos por cento. Eu nem falei isso, né, dos outros livros, mas a maioria eu cheguei até na metade, tá? Desses que eu tô comentando com vocês. Eu geralmente, dificilmente abandono o livro antes dos 40, 50%. Eu vou até ali pra ver se realmente o negócio não anda, sabe? Esse eu acho que eu parei em 40 e poucos por cento, mas eu tenho vontade de voltar pra ele sim e terminar a leitura. Eu senti um pouco de dificuldade em relação a descrições, assim, muito futurísticas, eu não curto muito, sabe? Um fator limitante pra mim. Mas que se eu tiver com a cabeça querendo ler, querendo estar naquela história, preparada para aquela história, eu acho que vai fluir muito mais. Então, quem sabe também vem aí, tá? Último livro. Esse sim, polêmicos. Eu nem sei se essa palavra existe, mas o livro mais polêmico dessa lista: Pessoas Normais, de Sally Rooney. Esse é o único livro dessa lista que eu desisti e abandonei cravado, assim, que eu falei, eu não quero mais ler esse livro. Eu não suporto mais esse livro. É o único. E por quê? Então, nesse livro super famoso, dizem que é o dos Millennials, conta a história de dois personagens, eu nem sei, nem lembro o nome deles, deixa eu até ver aqui. Connell e Marianne. Eles se conhecem desde jovens, desde adolescente. Acho que começa a história com eles adolescentes. O Connell, ele é filho da empregada da casa onde a Marianne mora. A Marianne na escola é, tipo, super introspectiva, tímida, e o Connell já é, tipo, jogador de futebol mais popular, e eles meio que fingem não se conhecer, e tem aquele amorzinho, tipo, um negócio meio que de primeiro amor, sabe, de infância, juntos. Só que, gente, eu acompanhava esse livro e meio que vai acompanhando a vida deles ao longo do tempo. E eles nunca vão ficando juntos. Tipo, é sempre uma questão de eles se amam, mas tem algum problema que impede eles de ficarem juntos. Eu lembro só disso, desse livro. E eu lembro que chegou um ponto que eu falei, gente, é só sentar e conversar. Cadê a comunicação? Falta comunicação pra dar certo nesse livro. E eu li esse livro há muitos anos atrás, tentei ler. Assim, mais de 5 anos, 6 anos atrás, eu acho. Foi antes da pandemia, se eu não me engano. Ou foi na pandemia. Então ele me tirou do sério e foi por isso que eu desisti de ler ele. Mas hoje, eu vejo pessoas que eu gosto do Booktube falando bem desse livro, e quem sabe, muito talvez, remotamente, eu venha tentar dar uma segunda chance. Mas esse livro, olha, até mudou o tom, né? Eu até fiquei um pouco mais estressada. E uma amiga minha recentemente leu esse livro e falou que também sentiu que não bateu, sabe? Que ela também teve críticas. Então eu realmente fico mais receosa nesse. Esse é o único da lista que eu penso 3.000 vezes antes de voltar e dar uma segunda chance. Quem sabe me convençam aqui nos comentários se vale a pena ou não, tá? Essa foi a lista, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem aqui no canal, porque provavelmente se eu ler esses livros no futuro, eu venho trazer pra vocês o que eu achei e se valeu a pena ou não. Curtam, se inscrevam, comentem. Muito obrigada por terem ficado aqui. Mandem pros amigos de vocês que também gostem de ler. É isso. Beijo. Tchau, tchau.